Quem viu Douro, faina fluvial, certamente lembrar-se-á da azáfama da zona ribeirinha do Porto, com a chegada de barcos, o carregar e descarregar dos carros de bois e o fumo denso do comboio, ofegante no seu vai e vem de vagões cheios de mercadorias. Por altura deste primeiro documentário mudo de Manuel de Oliveira, o ramal da Alfândega funcionava a todo vapor. De facto, a construção do ramal da Alfândega foi muito importante para a cidade durante o final do século XIX e início do século XX. Um dos pontos mais emblemáticos da obra foi a abertura de um túnel de 1320 metros, ainda hoje conservado. Por este trajeto passava todo tipo de mercadorias, chegadas de barco à Alfândega e transportadas de comboio para o resto do país a partir de Campanhã. Contudo, o ramal foi perdendo lentamente a sua importância comercial no decorrer do século XX para o Porto de Leixões, acabando por ser oficialmente desativado em 1989. Desde aí, algumas estruturas foram substituídas para dar resposta a novas exigências da cidade, como a construção de um parque de estacionamento no antigo cais da Alfândega. Mas nem por isso, a ideia de recuperar o percurso foi deixada de lado. Hoje, mais do que nunca, essa ideia ganha relevância. Por um lado, porque é importante exaltar e recriar o legado histórico para que a memória não se perca. Por outro, porque a coesão, a mobilidade, a sustentabilidade e o cosmopolitismo que se vive no Porto exigem a constante melhoria das infraestruturas da cidade. O ramal da Alfândega constitui hoje uma reserva estratégica, um ativo com enorme potencial que importa resgatar do abandono a que foi votado nas últimas décadas. É por estas linhas da história, cheias de apiadeiros de conhecimento e ambição, que o ramal da Alfândega se fará novamente grande. A reabilitação assentará numa de duas hipóteses, ambas estudadas para responder a diferentes desafios. A reconversão direta de antigas linhas ferroviárias desativadas em vias dedicadas aos modos suaves é uma prática comum e crescente internacionalmente, aproveitando os canais já delimitados, segregados de outros modos e com traçados e inclinações suaves e favoráveis ao uso pedonal e ciclável. É exatamente isso que se passa neste ramal, onde a inclinação máxima atinge os 3%. O trajeto faz-se sempre paralelo ao rio, uma paisagem de enorme beleza, entre a cidade e o vale do Rio Douro. Para além da criação de um novo percurso pedonal e ciclável entre Miragaia e Campanhã, aproveitando os troços em túnel e a céu aberto, esta intervenção irá contribuir para o reforço da relação entre a cota baixa, junto ao rio, e a cota alta, da cidade consolidada, estando previstas diversas ligações, algumas das quais a dotar de meios mecânicos. Ficarão localizados na escarpa a sul da Rua Duque de Lolé, na calçada das Carquejeiras, na zona compreendida entre as Fontainhas e a Ponte Dona Maria e na calçada do Rego Lameiro. Contudo, a mais importante destas ligações ficará localizada junto à Ponte Dona Maria e permitirá relacionar a ciclovia da Avenida Gustavo Eiffel, o tabuleiro da ponte, ligando à rede ciclável de Vila Nova de Gaia, e o Largo do Padre Baltasar Guedes, junto ao Colégio dos Salesianos. Associada a esta requalificação funcional do ramal ferroviário, encontra-se prevista a requalificação ambiental e paisagística da sua envolvente, nomeadamente através da criação de um parque urbano em Socalcos, destinado ao usufruto da população em toda a área adjacente ao antigo ramal, compreendida entre a Ponte Dona Maria e as Fontainhas. Serão também implementadas zonas de descanso e miradouros, autênticas janelas sobre a paisagem. Com esta solução, aqui nascerá um novo parque urbano, que definirá a fachada sul da cidade, aberto ao vale e ao rio. É importante lembrar que o Porto e Vila Nova de Gaia pretendem unir esforços para voltar a dinamizar a Ponte Dona Maria, que poderá ser usada por bicicletas e peões. Esta solução sai claramente fortalecida com a sua integração no circuito renovado do ramal da Alfândega. A segunda hipótese de reconversão do antigo ramal da Alfândega
prevê a construção de uma solução de mobilidade mais pesada, rápida e eficiente. Nesta solução, pretende-se ligar a zona oriental da cidade ao centro histórico, através de um transporte pendular confortável, elétrico, que pode ou não ser em carris, operado por veículos modernos que prestarão serviço de mobilidade inédito entre dois polos de elevada atração urbana: o Terminal Intermodal de Campanhã e o Centro Histórico do Porto, designadamente o Centro de Congressos da Alfândega e a Ribeira. O objetivo principal é a redução do número de veículos motorizados que entram diariamente no centro histórico, causando um impacto direto na diminuição do trânsito na Ribeira, no nível de poluição do ar e no ruído. A redução expectável do número de carros que este novo modo de transporte proporcionará permitirá ainda projetar uma reabilitação estratégica de parte do parque de estacionamento da Alfândega, que será transformado numa alameda pedonal arborizada para usufruto da população. Miragaia poderá ter outra e melhor dignidade e identidade, passando a ser o maior espaço não construído da zona ribeirinha do Porto. O veículo, integrado no sistema intermodal andante e com uma frequência de partidas de 8 em 8 minutos, demorará cerca de 5 minutos a fazer todo o trajeto. Este transporte rápido irá assegurar também a ligação com as principais linhas férreas do Sul, da Galiza, do Minho e do Douro. É por isso uma solução que alia eficiência intermodal, modernidade e a redução dos níveis de poluição da cidade num só projeto, construído a partir de um único investimento que aproveita infraestruturas já existentes. As duas hipóteses promovem a sustentabilidade ambiental, tão importante para alcançar a meta de carbono zero em 2050 a que se propôs a União Europeia. A coesão intermunicipal e intermodal será igualmente reforçada com qualquer das soluções, que dotarão o Porto de um novo percurso relevante ao longo do belíssimo Vale do Rio Douro, ligando o Ocidente e Oriente, as cidades vizinhas de Gondomar e Vila Nova de Gaia, e ainda, a partir do Terminal Intermodal de Campanhã, o aeroporto e as regiões que estão próximas da cidade, graças à ferrovia. As duas soluções apresentadas são muito diferentes entre si, mas será que não são compatíveis? Está na hora da cidade decidir o futuro desta linha, potencialmente estruturante para a cidade. É por isso que o ramal da Alfândega é um assunto não só do passado, mas também do presente e principalmente do futuro. Um futuro em que o Porto se quer assumir como cidade verde, cosmopolita, de todos e para todos.